amores! Estamos aqui de volta para mais um dia de aula, né? Espero que vocês estejam todos bem aí na casa de vocês, os papais, as mamães, os vovôs, as vovós, todas as pessoas que pertencem à família de vocês, tá certo? Incluindo vocês também, é lógico. Pessoal, antes de nós começarmos a nossa aula, hoje, quarta-feira, dia 5/8/2020, nosso calendário está pregado aqui do lado, tá bom? A tia colocou aqui para ficar melhor para ela estar marcando os dias também, né? Para não acontecer a mesma coisa naquele dia, que a tia entrou numa semana pela outra e acabou trocando, tá bom? Antes de nós começarmos a nossa explicação hoje, que será sobre parágrafo, tá bom? De língua portuguesa, a tia gostaria de pedir a vocês que vocês peguem o caderno de matéria de vocês aí em casa, tá bom? E criem um pequeno texto utilizando esse caderno na disciplina de português, para que vocês possam construir um texto onde esteja contido 2 parágrafos. Vocês vão conhecer hoje o que é parágrafo e vão saber o que a tia quer. No final do vídeo, a tia vai novamente explicar essa atividade que tem que ser feita no caderno de matéria, tá bom? Então, vamos lá. Se preparem, peguem o livro de português, que a tia volta para explicar novamente o que a tia acabou de começar. Vamos lá? Pronto, pessoal. A tia está com o livro de vocês de português em mãos, ó. Esse aqui, vocês estão observando, é igual de vocês aí, tá? Vocês vão abrir na página 191, onde vai ter a explicação do que seria parágrafo. Aqui a tia já começou. Parágrafo seria a divisão de um trecho do texto, quer dizer, de uma parte indicada pela mudança de linha. Vamos aí no livro de vocês, ó. Tem um exemplo aí, ó. Você sabia? As crianças são muito importantes na sociedade indígena. Estou falando dos índios. Todo nascimento de uma criança na tribo indígena é festejado e o nome que cada um recebe tem um significado especial. Nadar, correr, subir em árvores e passear de canoa estão entre as brincadeiras preferidas das crianças indígenas. Os brinquedos das crianças são confeccionados pelos adultos ou pelas próprias crianças, como bonecas, arco e flecha, que são feitos de barro, palha e madeira. As crianças adoram ouvir histórias contadas pelos mais velhos. Dessa maneira, elas aprendem as tradições de seu povo. Vocês viram aí que a gente tem um texto, tá bom? Cada parte desse texto fala sobre alguma coisa relacionada às crianças indígenas, tá certo? E lá embaixo tem aí uma foto, né, uma gravura que vai lembrar de que se trata esse texto. Aí aqui diz aí, ó, observe que o texto acima está estruturado em 3 parágrafos, quer dizer, em 3 partes, tá bom? Aí tem a explicação que a tia já colocou aqui no quadro, ó, que o parágrafo seria a divisão de um trecho de uma parte do texto, né, indicada pela mudança da linha. Eu escrevo aqui nas primeiras linhas, fui à Fortaleza, lá me diverti, fui ao shopping, conheci parque de diversões. Quando eu terminar esse primeiro parágrafo, que eu for trocar de assunto para contar outra coisa que eu fiz, aí eu vou mudar para o outro parágrafo, tá certo? Então, é isso aí que a tia quer explicar para vocês. Cada parágrafo, nós colocamos um tipo de assunto, tá bom? Aí diz aqui, ó, em um texto há várias ideias. Os parágrafos ajudam a organizá-las. Olha aí, viu? Toda vez que um parágrafo for iniciado, significa que uma nova ideia será acrescentada ao texto. Quer dizer, toda vez que eu for falar de algo, terminei o primeiro parágrafo, já não vou mais falar aqui do gato Romeu, já vou falar sobre outra coisa que o gato Romeu estava fazendo ou que ele gostava de fazer. Já vou para o segundo parágrafo. Quando eu for falar de quem era o gato Romeu, eu já vou falar de outro parágrafo. Toda vez que eu for contar algo, alguma ideia diferente, eu vou mudar de parágrafo, tá certo? Igual foi aqui
com esse texto que fala dos índios, dos indígenas, tá bom? Então, diz aí, ó, para iniciar um parágrafo, sempre dá-se um espaço, tá bom? Vocês têm a linha do caderno, vocês vão fazer, terminou a primeira parte, vocês vão colocar o restante na outra linha, tá bom? Pula uma linha e coloca-se na outra linha para dar o espaço. Então, cada vez que eu for escrever uma história, que eu for mudar de ideia de um parágrafo para o outro, né? Eu vou utilizar essa questão de parágrafos. Quando eu for colocar uma ideia diferenciada, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, até que eu chegue ao fim da minha história, tá bom? Então, vocês já entenderam bem direitinho o que é parágrafo e para que serve. O parágrafo é a divisão, a separação de um trecho, de uma parte do texto indicada pela mudança de linhas. Terminei aqui, pulo uma linha e já vou começar o segundo parágrafo, tá bom? Então, não saiam daí. A explicação sobre parágrafo é bem simples, bem clara. Na prática, vocês vão conseguir realizar. Quero que vocês peguem o livro de vocês na página 192, onde a tia vai fazer a explicação das 4 questões. Vamos lá? Pessoal, na primeira questão da página 192 está dizendo assim: releia o texto da página anterior e numere os parágrafos. Você vai contar. Vocês viram que quando a tia terminou de fazer a leitura, a gente percebeu que haviam 3 parágrafos. Você vai colocar o número 1 do lado do número 1, o número 2 do lado do número 2 e o número 3 no lado do número 3, tá bom? Porque mostra que esse texto ele tem 3 parágrafos, 3 partes, tá bom? Segunda, marque a resposta correta. Letra A. O assunto do primeiro parágrafo é, olha aí, ó. Todas as crianças são importantes na sociedade indígena? Se for essa daí, você marca o X. Se não for, você deixa em branco. Ou, a alimentação das crianças indígenas é muito variada? Aí você vai ver qual é a resposta correta. Letra B. O assunto do segundo parágrafo é: as crianças aprendem a tradição de seu povo? Aí o segundo quadrinho. As brincadeiras e brinquedos das crianças? Letra C. O texto apresenta 2 parágrafos, 3 parágrafos ou 4 parágrafos. Vocês já sabem, né? Porque fizeram aí na primeira questão. Terceira. Em que parágrafo aparece, em que parte aparece as brincadeiras preferidas das crianças? Primeira pergunta da terceira questão. E quais são elas? Quais são as brincadeiras que eles brincavam? São 2 respostas aí, viu? Quarta. Pesquise a vida das crianças indígenas e escreva mais um parágrafo do texto estudado. Você vai fazer uma complementação. Vão colocar nesse espaço aí na quarta questão. Terminaram de fazer esse aqui do livro? Fechem o livro que a tia vai voltar explicando o que vocês vão fazer no caderno de matéria na disciplina de português. Volto já. Pessoal, a tia está com o caderno em mãos, tá? Vocês vão pegar esse caderno de vocês, que vocês estão com ele em casa, vão procurar a matéria de português e lá vão abrir. Quando vocês encontrarem, vocês vão pegar a folha limpa que estiver lá, tá bom? Vão pegar uma folha em branco, igual essa aqui que a tia está mostrando para vocês. Aqui em cima vocês vão criar um título, tá certo? Um nome para essa história que vocês vão criar. Essa história vai ter que ter parágrafos. Eu vou pedir para vocês construírem no mínimo um texto com 4 partes, com 4 parágrafos, 4 ideias, tá bom? Vocês podem se basear nesse aí que tem falando sobre os índios, ou vocês podem falar da pandemia, que é o que nós estamos vivendo agora sobre o vírus Covid-19. As coisas que eles têm deixado as coisas que vocês têm deixado de fazer por conta do vírus. Vocês vão criar um texto baseado naquilo que vocês conseguirem. Terminou? Manda a foto para a tia, para que a tia observe quantos parágrafos vocês começaram a fazer. E lembrem-se que
Começo de texto e de parágrafo se escreve com letras maiúsculas. Coloquem o nome, coloquem a data, coloquem a série, coloquem o nome da professora e não esqueçam o nome completo. Eu não aceito só Maria, tem que ser o nome inteiro, tá bom? Batam a foto e registrem para que a tia possa ver. Essa é a segunda parte da atividade de português de hoje. Não saiam daí, que a tia vai voltar com aula de geografia, tá legal? Prontinho, meus amores. Agora a tia voltou para que nós possamos ter aula de geografia. Ó, já estou com o livro em mãos, tá? Espero que vocês já estejam com o de vocês aí em casa. Quero que abram a partir da página 68. Nós vamos até a página 75, tá bom? Então, vamos lá. Hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre relações econômicas entre os espaços urbano, cidade, e rural, sítio, tá bom? Sítios, fazendas, chácaras, né? Aí aqui diz assim, ó. Antigamente, o ser humano, para sobreviver, produzia tudo com suas próprias mãos. E a vida não era tão fácil, tá certo? Esse processo manual recebia o nome de produtos de produção manufaturada. Quero que vocês grifem isso aí, ó. Esse nome que está em letrinha vermelha, em destaque. O tempo foi passando e começou uma verdadeira revolução. O ser humano foi desenvolvendo máquinas para facilitar a vida no dia a dia. Daí em diante, quase tudo é extraído da natureza e transformado por máquinas. E o produto era chamado de industrializado. Então, vocês agora sabem de onde vem essa palavra industrializado. É aquilo que eu vou na natureza buscar, né? Trago lá da natureza, do campo para a cidade, jogo dentro das indústrias e eles fazem um processo que acabam se tornando industrializados. Aquelas caixinhas de leite em pó, de suco, o café, o chocolate, né? O Nescau, o achocolatado, todos esses produtos que a tia acabou de citar, o sal, o açúcar, a manteiga, o óleo, desde o produto de limpeza também, até os que a gente precisa utilizar para fazer os nossos alimentos. Eles passam por um processo e esse produto, ele é transformado nas indústrias, ele é chamado de produto industrializado, tá bom? Aí tá falando assim, dependência do espaço urbano para com o rural. É quando eu dependo, um depende do outro, ou quer dizer que um não pode viver sem o outro. Aí aqui diz, ó, as atividades econômicas dos espaços rurais e urbanos, elas são interdependentes. O que é que quer dizer isso? Isso significa que os espaços urbanos dependem do que é produzido no espaço rural. Eu vou lá para o sítio, né? Vou tirar o leite da vaca e preciso trazer para a cidade para transformá-lo em queijo, manteiga, nata, né? Iogurte e todos os seus derivados. Então, esse produto passa a ser industrializado, tá certo? Aí aqui diz assim, ó, do mesmo jeito que eu dependo da zona rural, a zona rural também depende da zona urbana, tá certo? Um depende do outro, um precisa do que o outro produz, tá bom? Então, fala-se que os espaços rurais fornecem matéria-prima às indústrias dos espaços urbanos. Olha aí, ó, o que é matéria-prima. A matéria-prima é toda substância bruta que o ser humano retira da natureza para a transformação, tá certo? É o primeiro elemento usado num processo de industrialização. Para fazer esses livros, para fazer essa roupa que a tia está vestindo, para fazer esse lápis, para fazer o quadro, para fazer qualquer tipo de objeto ou alimento,
nós precisamos da matéria bruta para depois ela ser transformada, né? E a gente poder fazer o uso dela, tá certo? Então, virem aí para a página 68. 68 não, 69, desculpa. Vamos lá. Na página 69 tem aí alguns exemplos, né? Como vocês podem ver, de produtos que foram transformados, que eram matérias retiradas da natureza, né? Eram materiais brutos e foram transformados em produtos industrializados. Vejam aí alguns exemplos. Tem aí, ó, o fubá, né? Tem aí eu creio que isso aí é um cachecol feito de lã. E tem aí a ponte, né? Esse primeiro exemplo aí da farinha fala sobre que o plantio, o milho, né? Foi colhido e levado para a fábrica onde a indústria transformou a farinha de milho, né, em produto industrializado. Então, o milho é uma matéria-prima vegetal, porque vem da natureza. O carneiro foi tosado, que tirou a lã, né? Foi recolhida para a indústria para ser transformada em fios. Esses fios depois foram levados para a fábrica de roupas. E lá, a lã é considerada uma matéria-prima de origem animal, porque foi o animal quem produziu a lã no corpo, mas quem produziu a lã depois de prontinha para que a gente pudesse fazer esse cachecol, né, foi a indústria, tá certo? E aí, os minerais também são industrializados, né, que é o ferro, ele é extraído bruto da natureza, depois é transformado em aço e em várias fábricas fazem para muitas peças como ele, tem portão, tem cerca, né? Tudo nós podemos fazer com ferro, né? Aí diz aqui que o ferro também é uma matéria-prima mineral, tá certo? Já na página 70, vocês vão ver aí o caminho de uma outra matéria-prima, que seria o leite, desde a sua origem até as nossas mãos. Vamos lá que a tia vai explicar isso aí, ó. Tem aí, ó, a primeira coisa, as vacas são criadas, né? Começam lá como bebês, são os bezerrinhos, depois elas crescem, transformam-se em vaca, reproduzem seus filhotes e acabam dando leite. Aí na segunda imagem tem, ó, as vacas são ordenhadas, né? É retirado o leite com o maquinário. Antigamente não era assim. O homem ia lá e colocava suas mãos na teta, que é chamado o peito da vaca de teta, e eles faziam esse processo manualmente. Hoje não, tudo já foi transformado, né? E eles têm esse equipamento aí. Depois de retirar, o leite é levado até a indústria, olha o caminhão saindo, né? Depois que ele foi retirado, levado lá para a indústria, ele foi industrializado, né? Aí transformou o leite, retratado a embalagem, quer dizer que eles produziram lá uma embalagem bonita, colocaram um nome, colocaram alguns desenhos, né? E também transformaram em novos produtos, como queijo, manteiga, como a tia já citou, né? Depois, o leite e seus derivados são levados ao comércio atacadista, que é onde você chega nos supermercados e vocês fazem a compra, né, desse produto. E depois que ele é levado, o comércio atacadista distribui para os comércios varejistas. O atacadista é aquele que vende em grande quantidade e o varejista é aquele que vende em pequenas quantidades, tá bom? Depois, em sétimo, os estabelecimentos comerciais, né? Eles pegam esse leite, seus derivados e são transformados em outros produtos como pães, bolos, bolachas, né? Biscoitos e etc. E no fim, chega à mesa dos consumidores, que também vão comprar leite, seus derivados e também os produtos feitos com ele. Isso aqui é um processo importante que vocês têm que saber, né? Porque a gente deve saber de onde vêm todos os produtos que nós vamos colocar dentro da nossa casa, tá bom? Não saiam daí que a tia vai voltar agora na página 71 e 72, tá? Pessoal, na página 71... tem aí pedindo para vocês observarem nos quadros a seguir alguns exemplos de transformação de matéria-prima em produtos industrializados. Lembrem-se que a tia falou que a matéria-prima é do jeito que sai lá da natureza, né? Ou das fazendas ou dos sítios, como vocês conhecem, e são levados para as indústrias para serem transformados ou retirados da própria natureza e transformados, tá bom? Primeiro nós vamos conhecer aí
o de origem animal, tá certo? Tem aí, ó, que seria a matéria-prima, carne, leite, couro e ossos, né? Tem aí da vaquinha. O produto que foi industrializado a partir dela foi a carne em conserva, queijo, iogurte, manteiga, sapatos, bolsas, cintos, malas, pentes, botões e gelatinas. Vocês vão ver nesse quadro aí que vai vir falando também da porquinha, da ovelha, da abelha e da galinha. Vocês vão fazer essa leitura e vão conhecer aí a origem, de onde é que vem, a matéria-prima que eles disponibilizam e os produtos que são feitos com esse animal, tá bom? E a tia também vai falar aqui na página 72 sobre a origem mineral. Essa origem mineral, nós temos a matéria-prima, o ouro e a prata, o petróleo, o granito cristal e o mármore, o ferro e o cobre. E vocês também vão ler para vocês verem o que se pode fazer através desse produto. Com o ouro, nós podemos fazer talheres, joias, adornos e utensílios, colheres, facas, relógios, pulseiras, brincos, colares, né? Vocês sabem que existem várias pessoas que antigamente, né? Eu não sei se as mães de vocês contam a vocês, que as pessoas usavam até dentes de ouro antigamente, né? O ouro era uma coisa que eles viam aqui para buscar pela riqueza, que era o ouro, as pedras preciosas, e acabavam até fazendo os dentes de ouro, né? Aí vocês vão ler também para conhecer mais a fundo. E na página 73 vocês vão conhecer aí a origem vegetal, que tem aí a matéria-prima, o trigo, o milho, a cana-de-açúcar, o caju, a laranja, a manga, o algodão e a soja. E do mesmo jeito vocês vão fazer, vão ler para reconhecer os produtos industrializados a partir do milho. O que é que a gente pode fazer? As farinhas, os pães, as bolachas, o macarrão, as sopas. Através das frutas nós podemos fazer sucos e doces. E assim vocês vão ler os outros também para conhecer e reconhecer. Não saiam daí porque a tia, como a tia disse, a gente vai até a página 75. A tia vai voltar aqui explicando a página 74 e depois a gente volta para fazer o exercício da página 75, só até a 75, tá? Vamos lá. Galerinha, na página 74 tem aí uma imagem, né, de uma grande máquina, né, de uma fábrica, de uma indústria que está aí sendo produzidos aí brinquedos, uma fábrica de brinquedos, como vocês podem ver. E tem um homem observando o trabalho que a máquina está fazendo. Aí aqui diz assim, ó, os trabalhadores das indústrias, eles são chamados de industriários. Os donos das indústrias são chamados de industriais. As fábricas existentes no município formam seu parque industrial. É preciso que se pense no que temos em casa no dia a dia para observarmos com curiosidade, né, de onde vem e que indústria faz a transformação dessa matéria-prima para produzir objetos de qualidade para o homem. Hoje, uma das indústrias que mais crescem é a dos brinquedos. Exatamente. Por que pessoal? Porque vocês sabem que todos os dias nascem cada vez mais crianças. E a procura por esses brinquedos cada dia vai aumentar mais, né? Então, fala-se também aqui que antigamente existia o artesão, que era a pessoa que criava, né, esses brinquedos manualmente. Ele fazia de brinquedo de lata, de caixa, de garrafa. Não existia essa indústria para fazer esses brinquedos, né? Aí eles criavam e confeccionavam brinquedos, isto é, eles manufaturavam a matéria bruta da natureza para a construção de vários objetos, como a tia acabou de falar. Eles retiravam e eles mesmos construíam com suas próprias mãos, sem a utilização de nenhuma máquina, tá bom? Aí aqui tem um desenho, né, de um pote de conserva. Olha aí, ó. Hoje a arte culinária também é uma forma de produção, pois muitos em sua própria casa fazem verdadeiras delícias, como frutas, verduras e etc. Tudo isso faz parte da nossa mesa, ou das nossas mesas, né? Quero dizer, da minha mesa e da mesa de vocês aí em casa. As bananas são transformadas em doces, em caldas, de modo caseiro. Por exemplo, foi uma mistura, né, feita em casa, foi cozida, colocada num processo de conserva, foi preparado também esse vidro para isso, e ele é considerado um produto manufaturado, tá certo? Pois foi produzido
por alguém nas nossas próprias casas, né? Não precisou ir para a indústria para transformar. Nós fizemos. Pronto, pessoal, como vocês viram, a tia explicou, né, sobre esse pote aí também de doce de banana em conserva, né, que ele foi feito em casa, pelas nossas próprias mãos, e por isso ele é considerado um produto que é manufaturado. Por quê? Porque ele não saiu da nossa casa ou da natureza direto para indústrias. Então, vocês lembrem que um produto, quando ele é feito nas nossas próprias casas, sem precisar ir para indústria nenhuma para transformá-los, a gente pode chamar de manufaturado, tá bom? Agora aí na página 75, vocês têm aí um exercício onde está dizendo, ó, complete o quadro a seguir com alguns exemplos de produtos industrializados obtidos pela transformação da matéria-prima. Tem aí matéria-prima animal, vegetal e mineral. Aí vocês vão, carne, leite, couro e osso, vocês vão colocar o que é que vocês produzem a partir disso aí, tá bom? Produtos industrializados. Isso vocês vão fazer com a carne, o couro e a lã também, o mel, a cera e o própolis, tá certo? Vocês vão dizer o que vocês fazem com esse tipo de produto. Por exemplo, do animal, o produto industrializado, vocês podem fazer carne em conserva. A carne, o couro e a lã, vocês podem fazer agasalhos, luvas. O mel e a cera, vocês podem fazer velas. Aí vocês vão citar os produtos que vocês podem fabricar a partir disso aí. Isso vocês vão fazer também com o produto vegetal, que tem aí o trigo e o milho, a cana-de-açúcar e o algodão. E vão fazer também com o mineral, o ouro e a prata, o petróleo, o granito, cristais e mármores. Terminou esse exercício, bate a foto para a tia acompanhar com vocês o que é que vocês colocaram, né? Os produtos que vocês conseguiram lembrar para colocar aí. Lembre-se que esses produtos têm que ser industrializados. Saiu da natureza, foi levado para a indústria e foi transformado, tá bom? A nossa aula hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho, que o campo precisa da cidade, assim como a cidade precisa do campo. Por isso existe essa relação tão importante entre ambos, tá bom? A tia fica por aqui, desejando que Papai do Céu abençoe a cada um de vocês aí no lar de vocês. Um grande abraço, um abraço virtual de longe, mas saibam que a tia está com muitas saudades. Ó, um beijo, meus amores. Tchau, até amanhã.